Qual é a natureza da responsabilidade civil do médico? Subjetiva? Objetiva? Exceções? E a obrigação? Qual a natureza da obrigação da atividade médica? De meios ou de resultado? Exceções? Vamos falar sobre isso agora. Acompanhem. Olá, caríssimos colegas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos enriquecer o nosso canal com a contribuição de vocês. Enviem as suas dúvidas, as suas críticas, sugestões. Vamos conversar sobre direito médico. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil do médico e também sobre a obrigação do médico, se é de meio ou de resultado. Antes de mais nada, nós vamos passar a falar sobre alguns artigos do Código Civil, aqui esse primeiro aqui do Código Civil, e depois vamos tratar sobre artigos do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 186 do Código Civil, nós temos a definição do ilícito, do ato ilícito. Portanto, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que nós estamos falando de culpa, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, aqui nós temos a definição do ato ilícito, aquele que por ação ou omissão, e aqui já nos remete às modalidades da culpa, negligência, imprudência e imperícia. Então esse é o primeiro artigo importante para nós. Depois o 927 também do Código Civil, que define, aquele que por ato ilícito, e remete ao 186 e 187, causar dano a alguém fica obrigado a repará-lo. Aqui já é a obrigação de reparação, portanto, seria já definindo a indenização, não o quanto indenizatório, mas definindo que aquele que, segundo o artigo 186, comete um ato ilícito, ele, na sequência, será obrigado a repará-lo. Haverá, no parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e aqui já nos remete à responsabilidade objetiva. Nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outra pessoa. Não é o caso, portanto, aqui seria sim a definição sobre aquilo que é definido em lei. No artigo 951, também do Código Civil, ele tem a seguinte redação: disposto nos artigos 948, 949 e 950, aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que no exercício de atividade profissional por negligência, imprudência ou imperícia causar a morte, agravar-lhe o mal, causar lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Aqui já é um artigo que nos interessa integralmente. Aqui nós já estamos falando do artigo 951, que determina a indenização devida pela atividade profissional negligente, imperita ou imprudente. E aí nós temos aqui os exemplos, que podem, esse ato ilícito pode causar morte, agravar o mal, causar lesão ou inabilitar essa pessoa para o trabalho. Então aqui nós já temos uma ideia sobre o que o Código Civil nos traz para definir o ato ilícito, a reparação desse ato e também nos remete à responsabilidade solidária. Consumidor. Agora nós vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. No seu artigo 2º,
ele define o que é consumidor. No artigo 3º define o que é fornecedor. Portanto, nós temos aqui uma relação de consumo. Essa relação de consumo ela é estabelecida entre o médico e o paciente. Só não existe a relação de consumo do médico do SUS. Isso tem julgamento, tem julgados, decisões já, inclusive simulado pelo STJ. O médico do SUS que atende ao paciente, com ele não há uma relação de consumo. Portanto, é uma relação de direito civil. O fornecedor é colocado aqui na definição como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional. Aí ele estende o conceito. Bem como entes de personalidades, e o que interessa para nós é aqui, ó, transformação, importação ou prestação de serviços. Esse interessa para nós porque é a relação médico-paciente, é a relação hospital-paciente, é a relação operadora de saúde-paciente, clínica-paciente. No parágrafo 2º, define o que é serviço. Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito securitário, salvo as decorrentes, aqui é uma exceção e a exceção é expressa. O código define qual prestação de serviço, a qual prestação de serviço não será aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que é apenas aquela de caráter trabalhista. E no artigo 14, já tem a exceção à responsabilidade objetiva. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Esse traço meu ficou horrível. Independentemente da existência de culpa pela reparação de danos. O que significa aqui? Vamos parando para a gente entender. Independentemente da existência de culpa, ele nos remete à responsabilidade objetiva. Reparação de danos. Então, aqui no artigo 14, nós temos a definição do Código de Defesa do Consumidor para o fornecedor. E nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor, nas suas relações de consumo reguladas, ele traz a responsabilidade objetiva do fornecedor e também a responsabilidade solidária. Significa que os fornecedores, todos os fornecedores na cadeia de prestação de serviços, que é o nosso caso, não de produtos, eles respondem solidariamente. Portanto, o médico e o hospital e também o operador de plano de saúde, clínicas, eles respondem de forma solidária. E no artigo 14 já nos remete à independência da apuração de se haver culpa. Já no parágrafo 4º deste artigo 14, o Código excepciona a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na sua natureza de regra, que é objetiva, de responsabilidade objetiva, e excepciona, coloca que os profissionais liberais serão responsabilizados mediante verificação de culpa, e aqui nas suas modalidades: imprudência, imperícia e negligência. Portanto, seguindo o raciocínio, nós vamos ter o Código Civil definindo o que é um dano, o que é um ato ilícito e que esse dano deve ser reparado. Também coloca a responsabilidade objetiva. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos a definição do que é consumidor e o que é fornecedor e determina que na relação de consumo o fornecedor tem responsabilidade objetiva e solidária. Portanto, no nosso caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor só não será do médico porque há uma exceção colocada no parágrafo 4º. O médico, portanto, tem
obrigação subjetiva. É essa a ideia que eu quero passar para vocês nos nossos comentários. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro quando ele determina a responsabilidade solidária e objetiva do fornecedor. O médico, como o advogado, como o arquiteto, engenheiro, profissional liberal, ele não responde pela responsabilidade objetiva, que no caso é independente de apuração de culpa. O médico deve ter a sua responsabilidade avaliada para ver se ele agiu com culpa. E quais são as modalidades da culpa? Imperícia, imprudência ou negligência. Nós já falamos em outros vídeos sobre essas modalidades, mas é importante repetir. Portanto, o médico tem como obrigação de regra, obrigação padronizada, a obrigação de meio. O médico não tem a responsabilidade de curar o paciente, ele não tem a responsabilidade em uma cirurgia de chegar ao resultado que ele esperava e que o paciente também esperava. A responsabilidade do médico, portanto, é de meios, obrigação de meios, e a sua responsabilidade é subjetiva, tem que se apurar a culpa do médico. Então tem que se verificar na atuação do médico se ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Se o médico não agiu com culpa, ele agiu de forma adequada, portanto não há dano a ser indenizado. Porque nós temos que ter o nexo causal entre a conduta e o dano. Se não foi a conduta do médico que causou aquele dano, não há por que, então, atribuir responsabilidade ao médico. Ele não tem nada a indenizar, né? Portanto, a responsabilidade subjetiva é aplicada como regra. Tá, mas não temos, então, nenhuma hipótese em que o médico teria a obrigação de resultado. Todas as obrigações de todas as especialidades médicas são de meios, ou alguma delas pode ser de resultado. A doutrina e a jurisprudência sempre cita, e é unânime, que a atuação do médico, cirurgião plástico, numa cirurgia plástica, ou cirurgia estética propriamente dita, aquela que é embelezadora ou cosmetológica, aí sim nós teremos a obrigação de resultado e não obrigação de meio. Por quê? Entende a doutrina e a jurisprudência que o médico, nesta cirurgia, que é cirurgia estética, ele se compromete com o resultado, ele promete ao paciente um resultado. E, neste caso, nós vamos ter a exceção. Há outras exceções colocadas, como banco de sêmen, banco de sangue para transfusões, radiologia e exames anatomopatológicos, mas tudo isso vai depender do caso concreto, vai depender da situação concreta em que se dá essa conduta do médico. Portanto, nós não sabemos, não podemos dizer de forma antecipada se até mesmo essa cirurgia estética será considerada como obrigação de resultado. Mas existe sim uma tendência na jurisprudência e na doutrina a entender dessa forma. Então é importante que nós saibamos disso, né? Que a responsabilidade do médico é sim subjetiva, a sua obrigação é de meios, ou seja, agir com cautela, com prudência e dar ao paciente o melhor tratamento, comunicar-se bem com o paciente, transferir-lhe todas as informações necessárias em relação ao seu tratamento. Essa é a obrigação de meios, né, em que o médico se utiliza de todos os seus conhecimentos, de todo o recurso que está à sua disposição para dar uma melhor qualidade de vida ao paciente ou mesmo curá-lo daquela patologia, daquela síndrome, não importa. Então, esta é a regra.
Mas, então, o médico poderá ser responsabilizado de forma objetiva, sem culpa, apenas nos casos em que nós temos as exceções que nós acabamos de citar. Nas cirurgias estéticas, propriamente ditas, não as cirurgias de reparação, essas não, a obrigação continua sendo de meios. E também a obrigação de resultado também se resume a esses exemplos. Nós temos então a situação de regra que os prestadores de serviços médicos, eles serão responsabilizados mediante apuração de culpa. Somente serão responsabilizados sem a necessidade de se apurar a culpa em exceções que a doutrina e a jurisprudência menciona, como nós acabamos de falar. Mesmo assim, eu entendo que nós, como advogados, especialistas em direito médico, temos que ter cautela quando o nosso cliente for o consumidor. Quando for o médico, nós vamos explorar tudo isso. Mas quando for o consumidor, nós temos que ter muita cautela, muita parcimônia no momento de interpretar a conduta do médico, se houve erro médico ou não, se foi objeto de uma conduta negligente, imperita ou imprudente do médico. Portanto, esta é a regra. Responsabilidade subjetiva apenas depois de apurar a culpa por negligência, imprudência ou imperícia. E obrigação de meio. Obrigação de meio e não de resultado. As exceções para a obrigação de resultado, vamos citar apenas essa, mas há outras que a doutrina, como nós já comentamos há pouco, a doutrina elenca, mas é aquela que é unânime em relação aos doutrinadores e tem uma jurisprudência solidificada, é esta em relação às cirurgias estéticas propriamente ditas, aquelas embelezadoras e aquelas cosmetológicas. Exames anatomopatológicos e radiologias e raio-x também, não só radiologia e raio-x, mas todos os exames de imagem. Esses são os casos em que nós temos que apurar a responsabilidade. No nosso próximo vídeo, nós já vamos falar, continuando este assunto, nós vamos falar sobre a responsabilidade dos hospitais, clínicas, operadoras de plano de saúde, para entender se é da mesma forma como nós apuramos a responsabilidade médica, ou se nós vamos ter a responsabilidade objetiva e em quais casos nós teremos essa responsabilidade objetiva. Certo? Inscrevam-se no canal, façam os comentários, curtam os vídeos se vocês gostarem. Vamos enriquecer o nosso canal. Mais uma vez eu agradeço pela presença de todos. Um forte abraço e até a próxima.